Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá baixo, é? Tô falando bem pertinho do fone. Pronto. Então vamos iniciar aqui. Vamos dar uma revisada primeiro, né? No início de anatomia. E depois a gente passa para o sistema esquelético, o sistema articular. Temos também o exercício para a gente corrigir, certo? Qualquer dúvida, vocês podem ir falando no chat ou levanta a mão, fala no áudio, que eu vou olhando aqui. Então, vamos lá. Anatomia, como a gente viu, é uma ciência que vai estudar tanto macro quanto microscopicamente o desenvolvimento e constituição do corpo. Ou seja, vai estudar todo o corpo, tudo que ele possui, no caso. A posição anatômica, que é muito importante para a gente analisar o corpo humano, os movimentos, etc. E ela se dá por esses pontos aqui. Sempre lembrar que a postura deve estar ereta, a cabeça voltada para frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos ao lado do tronco com as palmas das mãos para frente, membros inferiores unidos, não é para estar com as pernas abertas, né? E pontas dos pés também para frente. Então, essa é a posição anatômica. E nomenclatura anatômica. Nós temos aí superior e inferior. Superior nós vimos que é a região de cima, né? Região cranial, ou seja, o tronco, a cabeça, enfim. Se eu parar um pouquinho, é porque eu estou anotando quem está entrando na aula, tá? Eu mandei esses slides no grupo, mas eu mando de novo. Então, superior é a região de cima, região cranial. Inferior, a região caudal, a parte de baixo dos pés, membros. Então, é que as pernas nós chamamos de membros inferiores, porque está na região inferior. E membros superiores estão na região superior, são os braços. Anterior e posterior. Anterior a parte ventral, parte da frente. E posterior a parte das costas, a parte de trás do nosso corpo. Medial e lateral. Medial vai ser perto da linha média do corpo. Onde está a linha média do corpo? Exatamente no meio, dividindo aqui o corpo no meio, repartido. Então, a linha medial está aqui. O que estiver perto dessa linha medial é a região medial. E o que estiver mais afastado dessa média vai ser lateral. Até das outras vezes eu dei o exemplo de que aqui, nessa região do rádio, o osso que está aqui na lateral do antebraço. E o ulna, que está aqui do outro lado, está na região medial do antebraço. Isso na posição anatômica. Isso que é tão importante, porque a posição anatômica, porque fica uma posição só, como uma referência, para a gente saber. Proximal e distal. Próximo vai ser o que está mais perto do tronco. O tronco está aqui
Então, tudo que estiver mais perto do nosso tronco vai ser a região proximal e o que está afastado do tronco vai ser distal. Um exemplo, a tíbia, que é um osso que está aqui na perna. A parte do joelho, perto do joelho da tíbia, vai ser a região proximal, porque está mais perto do tronco em relação à parte mais distal, que é aqui no tornozelo. Outro exemplo aqui no húmero, que é o osso do braço. A cabeça do húmero, que fica aqui no ombro, está na região mais proximal e aqui no cotovelo é a região mais distal do húmero. Então, o que estiver mais perto do tronco é proximal e o que está mais afastado do tronco, distal. Superficial e profundo. Superficial, que está na superfície do corpo, profundo, que está dentro, mais afastado da superfície. Isso é mais simples. A pele, ela é mais superficial do que o músculo, por exemplo. O músculo está mais profundo, certo? Alguma dúvida nesses aqui? Os cortes anatômicos, os planos e eixos. Os planos, nós vimos que tem 3 tipos de plano e 3 tipos de eixo. O plano sagital, ele vai estar dividindo o corpo em direito e esquerdo. Então, o plano sagital, ele reparte o corpo, ele vai cortar o corpo, dividir o corpo em direita e esquerda, como essa primeira imagem aqui. Passa um pano, imaginem aí passando uma serra no meio do corpo, dividindo ele em direita e esquerda. O plano horizontal ou transversal vai dividir o corpo em superior e inferior, como está aqui na segunda imagem. Então, ele vai repartir exatamente no meio, deixa a parte de cima, separando a parte de cima da parte de baixo, ou seja, dividindo em superior e inferior. E o plano frontal ou coronal vai dividir o corpo em anterior e posterior, ou seja, a frente e atrás, que é esse texto aqui. Passar uma serra no meio do corpo, dividindo a parte da frente e a parte de trás, anterior e posterior. E os eixos? Os eixos, nós temos o látero-lateral, a gente já imagina, vem das laterais. Então, ele vai cortar, vai atravessar o plano sagital. Aqui o plano sagital ele está em pé, e aí o eixo vai cortando, perfurando ele no meio. Então, para perfurar ele, ele vem das laterais, cortando esse plano. O eixo longitudinal, ele vem de cima ou de baixo. Ele vai cortando, vai perfurar o plano horizontal. O plano horizontal está deitado, imaginem aí o plano horizontal deitado, como está aqui. E aí vai vir uma reta cortando esse plano no meio. Aqui de cima, nesse exemplo está aqui de cima. Vai vir uma reta perfurando ele de cima, atravessando. E o eixo antero-posterior vai cortar o plano frontal. O plano frontal está assim, em pé, para frente. E aí vai vir um antero-posterior, um eixo da frente ou de trás, perfurando esse plano, certo? Alguma dúvida nesses planos e eixos? Qualquer coisa podem falar, ou pelo chat, abrir o áudio. Ver se eu consigo abrir o chat. O eixo. Qual eixo? Todos? Repete o eixo. Repito. Então, vou repetir o eixo aqui. Os eixos, eles vão... Imagine aí uma linha
que vai perfurar o plano. Se nós temos o plano sagital, que é aqui, deixa eu pegar uma coisinha para riscar. Aqui, ele tá assim. Esse é o plano sagital, que vai dividir o corpo. Então, imaginem aí uma linha que vai perfurar esse plano. Para ele perfurar esse plano, ele não pode vir de cima, porque ele já é assim, atravessado em pezinho. Então, para ele poder atravessar ele vai vir da lateral, perfurando esse plano. Assim. Deixa eu pegar outra cor aqui. Como tá aqui, ó. Esse é o plano sagital. Aí ele aqui, dividindo o corpo direito e esquerdo. Uma linha para cortar, atravessar ele, vai ter que ser assim, do lado. Cortando, perfurando. Imaginem aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, eu abri minha câmera para mostrar para vocês. Imaginem assim, ó. O plano sagital, ele é assim, um pé. E aí um eixo, uma linha, vai vir para perfurar ele. Então, vai vir assim, das laterais, furando esse plano, das laterais. Já o eixo longitudinal, o plano é o horizontal, assim, deitado. E aí vai vir o eixo para perfurar ele. Então, ele vai de cima, perfurando esse eixo de cima ou de baixo, perfurando. E o eixo antero-posterior, o plano é o frontal. Se o plano é o frontal, tá assim, vai de frente ou de trás, perfurando ele no meio. Então, o plano sagital tem o eixo látero-lateral, vai perfurar o eixo assim. Vem das laterais o eixo que o perfura. O eixo longitudinal, horizontal, o plano horizontal está assim, deitado. Ele vai vir de cima ou de baixo, longitudinal. E o antero-posterior, ele vem de frente ou de trás. Então, o plano assim, o plano frontal, e ele vai vir ou de frente ou de trás, perfurando esse plano. Deu para entender? Pronto. Então, basicamente é isso. Vamos ver agora o sistema esquelético. O nosso sistema esquelético, nós temos um termozinho que chama de osteologia, que é o estudo dos ossos. Geralmente nós temos um número que a literatura nos dá de ossos, são 206, podendo haver alteração ou variação. E os ossos, eles vão ser órgãos esbranquiçados, duros. Nós sabemos, né, que o osso é duro. E por junturas ou articulações vai formar o esqueleto. Então, esses órgãos esbranquiçados duros, esses ossos, vão se unir pelas articulações e formar o esqueleto. E as funções? Para que serve esse esqueleto? As principais funções do esqueleto são essas que eu coloquei aqui. Proteção das estruturas vitais. Exemplo, coração, pulmão e cérebro. Como a gente viu, o cérebro, por exemplo, nós temos a caixa craniana, a lota craniana, perdão, que vai estar recobrindo, que vai estar protegendo, envolvendo esse cérebro. Porque imagina se não tivesse
Por exemplo, recém-nascido, que ainda não está com a calota craniana totalmente completa e fechada. Nós temos que ter o maior cuidado com o bebê, né? Por isso, para não machucar. O coração e os pulmões que ficam dentro da caixa torácica. Essas. Eita, o nome fugiu da cabeça. Não é vértebra. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Enfim, as costelas, lembrei. As costelas estão envolvendo aí, unidas pelo externo aqui na frente, fechando tudo direitinho. E dentro está o nosso coração e os pulmões. Eles vão ser protegidos por essa caixa torácica. Então, o esqueleto tem essa função de proteger as estruturas vitais, estruturas importantes para o nosso organismo, nosso corpo. Porque se não tivesse a caixa torácica, ia ficar tudo muito livre, digamos assim. Aí seria muito mais fácil de machucar e tal. Outra função é que é base mecânica para o movimento. Serve de apoio quando a gente caminha, quando a gente corre. A mesma já entra aí também a conformação e sustentação do corpo. É um apoio para o corpo, para a gente poder andar, correr, etc. Porque imagina se não tivesse ossos, só músculos, a gente seria todo mingo. Então, é necessário os ossos para dar essa sustentação, para a gente conseguir fazer os nossos movimentos, que é uma estrutura mais dura. Armazenamento de sais minerais, como exemplo o cálcio, os ossos ele tem também essa função de estar armazenando esses sais. Função hematopoética, que vai ser a produção de células sanguíneas, suprimento de células sanguíneas de forma contínua. Está sempre promovendo a produção de células sanguíneas para o nosso corpo, através do sistema esquelético também contribui para isso. Então, essas são as principais funções do nosso esqueleto. O osso, ele tem matriz extracelular, que é dividida em parte orgânica e inorgânica. A parte orgânica, volta no slide, aqui, tá. Então, aqui, a parte orgânica, por nada. Ela possui o colágeno, os proteoglicanos e glicoproteínas, que compõem a parte orgânica do osso. E a parte inorgânica tem os íons principais e secundários. Os íons principais, cálcio e fósforo, que vão formar os cristais que vão ser responsáveis pela rigidez e resistência, junto com as fibras de colágeno. Então, os íons principais, que são o cálcio e o fósforo, eles vão estar ajudando a promover a rigidez e resistência dos ossos. E os íons secundários, como bicarbonato, magnésio e potássio, vai estar promovendo fortalecimento ósseo. Então, essa matriz extracelular, que tem duas partes, orgânica e inorgânica. Na parte inorgânica tem os íons principais e os secundários, sendo que os íons principais, cálcio e fósforo, vão estar sendo responsáveis por rigidez e resistência desses ossos, e os íons secundários vão ser responsáveis pelo fortalecimento ósseo. Um exemplo é o potássio.
As células ósseas, nós temos alguns tipos de células. Temos os osteócitos. Os osteócitos são importantes na manutenção da matriz óssea. A ordem está aqui meio atrapalhada, esses osteócitos deveriam estar para baixo, mas no caso, os osteoblastos, primeiro, eles vão estar produzindo essa matriz óssea. Então, os osteoblastos produzem a matriz óssea, produzem colágeno, glicoproteína, proteoglicanos e produzindo essa matriz. E aí os osteócitos vão manter essa matriz, manter ela. E os osteoclastos, com C, vão estar participando do processo de reabsorção óssea. Então, esses três tipos de células ósseas, os osteoblastos vão produzir e sintetizar a matriz óssea, os osteócitos vão manter essa matriz e os osteoclastos vão participar do processo de reabsorção óssea. O nosso osso, nós vemos isso principalmente em ossos longos. Um segundo. Nós temos uma parte compacta e uma parte esponjosa. A parte compacta vai ser a parte mais externa, em que o tecido ele é bem unido, as lâminas do tecido ósseo é bem unido de forma que deixa o tecido bem rígido, porque não tem espaço livre entre elas, que é as lâminas do tecido. Então, a parte externa, a parte parda, a parte externa, que é a parte mais dura, tem um tecido liso e rígido, porque as lâminas do tecido, os células do tecido, não sei, são bem juntinhas, dando esse osso rígido, esse tecido rígido. Tá travando? Tá travando ainda? Tá. Deixa eu ajeitar. Ver. Tá dando para ouvir, entender direitinho eu falar? Ou ainda travando? Trava ainda? Eu vou sair do Zoom pelo celular, então. Deixa eu pausar a gravação, ficar